Lucas 8, versículo 16, meus irmãos, por favor. O tema da minha mensagem hoje é acalmando a tempestade, mas tem umas passagens antes aí, a gente vai lê-la também. Olha o que diz. Lucas 8, 16. Ninguém acende uma candeia e cobre com uma vasilha, nem a põe debaixo da cama, mas coloca no velador para que os que entram vejam a luz. Porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto, nem coisa secreta que não venha a ser conhecida, nem trazida à luz. Vede, pois, como vis, porque quem tiver lhe será dado, e a quem não tiver lhe será tirado até o que parece ter. Até aí tá bom, olha para cá. O restante eu vou lendo aqui no decorrer. Aqui onde nós chegamos em Lucas capítulo 8, versículo 16, nós veremos dividido em três partes. Essa primeira que nós lemos aqui do verso 16 até o 18, falando sobre a importância de sermos a luz do mundo. Depois vai falar sobre os parentescos, os parentes, para ser mais exato, de Jesus Cristo. E depois vai falar sobre aquele episódio onde ele acalma a tempestade. Então eu vou dar uma discorrida sobre esses três aqui. O primeiro princípio que a gente vê aqui é o seguinte: as lâmpadas devem estar à mostra. Em que sentido? Olha o exemplo básico e óbvio que Jesus dá. Só colocar o tempo aqui para não esquecer. Parece aqui que ele está falando uma coisa mais simples do mundo, né? Uma candeia, uma lamparina, uma lâmpada. Graças a Thomas Edison fica mais fácil de entender. Uma lamparina dessa, nós não podemos acendê-la e colocarmos debaixo de uma cama. O objetivo é que ela fique em um lugar à mostra para que mais coisas sejam iluminadas e vistas por ela. Eu sei que ele falando isso daqui, algo tão óbvio, você pode pensar, pastor, mas isso é básico. Só que ele vai dar este exemplo para mostrar que é justamente nas coisas básicas, simples e óbvias que nós acabamos caindo. Que nós não prestamos atenção, porque, olha, isso aí todo mundo sabe. Então nós negligenciamos aquele princípio tão simples. Via de regra, você pode ver, nós tropeçamos, não é numa pedra de 1,5 m, de 2 metros, tropeçamos em pedras pequenas, porque se é uma pedra imensa, você consegue ver, agora, coisa pequena, a gente passa, né? Passa de largo. Então ele vem explicar aqui coisas óbvias. E só fazendo um link com aquilo que eu preguei a semana passada, lembra? A parábola do semeador. Os solos eram os corações e a semente, a palavra de Deus. E o semeador, ele sai ali, joga a semente por todo lado, para mostrar para nós que a pregação do evangelho, ela deve ser exposta. Deve. Há algumas décadas, houve-se uma dúvida quando começou a surgir a questão do rádio, da TV, sobre se a igreja deveria fazer parte dessas coisas. Como assim, né? A igreja deve. Tanto na TV quanto no rádio tinha-se essa dúvida. Hoje eu creio que não há mais. Hoje talvez as pessoas pensem um pouco em relação às redes sociais. Uma igreja, ela deve fazer parte também de redes sociais, ter os seus canais, e é óbvio que eu acredito que deve ter, porque nós temos, tem irmãos aqui que vieram justamente, inclusive hoje, por conta das redes sociais. Então olha para você ver a importância da igreja, da pregação do evangelho ser exposta. E eu, por conta de constantemente, nós estamos colocando vídeos lá, YouTube, Instagram, TikTok derrubaram, nosso canal lá, fizemos outro, vamos continuar de novo lá, e às vezes as pessoas sempre dizem assim para mim, pastor, saia de trás das telas e vá viver, vá aos hospitais, vá visitar as pessoas. Eu disse, eu faço isso, óbvio que eu faço também. Só que, hoje em dia, é uma maneira fantástica de se expor o evangelho. A questão da rede social, qualquer uma delas. A importância de cada um de nós que estamos aqui, compartilharmos aquilo que a igreja ministra. Isso tem um potencial gigantesco de alcançar mais e mais vidas. E olha, as nossas redes ainda não são nem tão grandes. É impressionante o retorno que a gente tem de pessoas de diversos estados, diversos lugares, diversos países. O tanto de gente que liga, manda mensagem, porque é legal, não atento, porque senão fica meia hora falando, não dá, Então, manda áudio. O WhatsApp já tem velocidade 2, foi de Deus um negócio desse. Só pode. Rapidinho. Então, gente de todo lugar do nosso país, da África, muita gente, muita. Pessoas que dizem assim, pastor, como o material de vocês está sendo útil para nós em nossas igrejas aqui em Angola, Moçambique, Congo,
Itália, Estados Unidos, vários lugares. Então, olha o potencial que nós temos de expandir o Evangelho. Pastor, Jesus Cristo, você acha que ele teria um perfil? Com toda certeza. Olha, ele usou o barquinho de um pescador para que a sua voz pudesse chegar mais longe, então nós devemos usar todos esses meios possíveis. Essa é a ilustração, né? A palavra de Deus, ela deve estar sempre em evidência, sempre exposta para que mais e mais pessoas possam ver. E as redes sociais de hoje em dia é a praça pública da época de Paulo e de Pedro, onde eles tinham ali as discussões com os filósofos, com os gregos, é a mesma coisa. Mas olha que interessante. As obras de Deus que nós fazemos, cada um de nós, de forma particular, essas também devem ser expostas. Em que sentido? Põe ele, por favor. Em Mateus, capítulo 5, Jesus vai dizer assim: nós, cristãos, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia, lamparina, lanterna, a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Eu sei que quando nós vemos isso aqui, que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Se você tem o hábito de ler constantemente a Escritura, você talvez já faça um link com o Sermão da Montanha, que Jesus parece que diz o contrário. Que aquilo que a nossa mão direita faz, a esquerda não deve saber. Que nós devemos fazer em secreto. Daí como que nós unimos essas coisas? O que Jesus diz no Sermão da Montanha com o que é dito aqui em Mateus capítulo 5. Ora, não há contradição nenhuma, absolutamente nenhuma. O que eu e você não devemos fazer é marketing daquilo de bom que nós fazemos. Hoje em dia, as redes sociais também são usadas para o lado negativo, claro. A pessoa vai oferecer, às vezes, uma sopa para o mendigo, mas é a sopa aqui e a selfie na outra mão, né? Pega aqui, sorriso, sorriso. Esse é o tipo de coisa que nós não precisamos fazer marketing daquilo que nós fazemos de bom. Todavia, devemos nos preocupar, e muito, com o nosso comportamento, seja no trabalho, seja no âmbito familiar, seja nas redes sociais, porque nós devemos glorificar a Deus em todas as coisas, inclusive nessas daí. A segunda coisa que nós vemos, que nós veremos aqui no versículo 17, é que tudo há de ser revelado. Olha o que diz, Lucas 8, 17. Porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, manifesto, nem coisa secreta que não venha a ser conhecida, nem trazida à luz. Aqui a Escritura é clara em mostrar para mim e para você o seguinte: todas as coisas serão manifestas. Sejam coisas boas que nós fazemos, ou coisas ruins também que nós fazemos. Mas cedo ou mais tarde todo mundo vai saber. E olha o exemplo que nós temos. Lembra Davi? O homem segundo o coração de Deus. Ele arma um plano maquiavélico depois de sair com a mulher do vizinho. E então ele chama Urias da guerra e diz: Urias, folga para você, vai lá, fica em casa. Ou seja, eu engravidei sua mulher, você indo rapidinho, dá para né? O pessoal vai pensar que o filho é seu. Eu consigo encobrir o meu pecado. Diz a Escritura que Urias não entra na sua casa. Depois Davi manda presente para ele, suborno. E o homem não vai dormir com a sua esposa. Davi embriaga Urias e, por fim, manda matá-lo por meio de uma carta que foi entregue a Joabe. Davi, talvez este pecado que ele cometeu, ninguém soube. É bem provável que só ele, Betseba. Você lembra qual foi a consequência? Diz a Escritura que um de seus filhos, no telhado, para que todo Israel pudesse ver, tem relações íntimas com as mulheres do pai, para vergonha do rei. Ou seja, aquele adultériozinho que começou lá no Facebook, lá no YouTube, lá na rede social, que ninguém ia ver. Ele evoluiu, Davi tem relação com a moça, e por conta disso o filho dele tem relação com todas as suas mulheres. Por quê? É por conta deste princípio. Nada oculto que não venha a ser revelado. Eu vi uma vez a história de um padre viciado em pornografia. Então ele, um dia dando uma palestra, não sei onde,
o computador que ele usava entrou na tela de descanso e começou a aparecer um monte de sem vergonhice no PowerPoint, assim. Toda a plateia vindo. Nada encoberto que não venha a ser revelado. Mas também para o lado bom, olhe, por exemplo, em José do Egito. Ele é vendido por seus irmãos. Ele vai a uma terra onde ele não conhece ninguém, não tem parentesco nenhum. A mulher do chefe constantemente tentando seduzi-lo, dizendo, deita-te comigo, deita-te comigo. E ele então, sem nenhum parente por perto, ninguém a saber o que ele faz, se mantém fiel. Não vou fazer isso. Certa feita ele sai correndo e a capa dele fica tamanho era o desespero dele por conta da fidelidade a Deus. Ele vai preso e é fiel na cadeia. E tudo aquilo que ele fez de bom, ainda que ninguém estivesse vendo, um dia Deus também trouxe a amostra. Honrou, colocando como governador do Egito. Eu sei que muitos pegam esse exemplo para dizer, olha, tá vendo? Deus vai te honrar, aleluia. Creia! Nada contra Deus fazer em nossas vidas aqui nesta vida e podemos orar por isso. Só que a Escritura não diz tempo que essas coisas serão reveladas, nem das coisas ruins, nem das coisas boas a que fazemos. Ela diz que nós receberemos a recompensa, mas não diz quando. Pode ser nessa vida, oraremos por isso, mas também pode não ser. Olha um exemplo clássico de coisas erradas que as pessoas fazem que às vezes não tem punição. Na nossa lei existe a prescrição de crime. O que é isso? É quando uma pessoa comete um crime e fica muito tempo para julgar, aquele crime prescreve, cai no esquecimento. E às vezes a pessoa era culpada. Só que por conta de uma burocracia na questão de julgamento, aquela pessoa acaba passando impune. Há inúmeras maldades que os homens fazem, que eles não receberão a recompensa aqui nessa vida. Maldades que homens cometeram na Segunda Guerra, muitas dessas maldades não foram nem julgadas, muito menos punidas. As de médio para pequeno porte, nem julgadas foram. Outras graves, como um alemão chamado Josef Mengele, ele era oficial do exército alemão, conhecido vulgarmente como médico da morte, como médico de Auschwitz, o senhor da morte. Este alemão fez coisas absurdas. Catalogado, historicamente, é dito que ele mandou para a morte ao menos 400 mil judeus. Apenas este homem, Josef Mengele. Isso que ele mandou para a morte. Aqueles que ele não mandou para a morte, ele fazia alguns experimentos absurdos. Como, por exemplo, ele injetava tinta nos olhos dos judeus para ver se mudava de cor. Ele dissecava anões, separava órgãos. Ele fazia absurdos com crianças. Ele chegou a determinado ponto de colocar uma criança e deixá-la sem comer durante dias para ver quanto tempo ela aguentava até morrer de fome. Vamos ver quanto tempo que ela aguenta. Amputava braço de criança e tentava costurar depois. Jogava água fervendo em prisioneiros e ele tinha uma tara por gêmeos. Ele via gêmeos judeus, é isso aqui. Arrancava braço de um para ver se o outro sentia dor. Este homem que fez absurdos, ele morreu já velho. Ele morreu no anonimato, porque ele mudou de país e trocou de identidade, ninguém sabia quem era ele. Ele morreu tomando banho de mar, porque a sua casa ficava a 500 metros da praia. Sabe onde ele morava? Bertioga, litoral de São Paulo. Pertinho de nós. Ele morreu em 1970, só que foi descoberto que de fato era Josef Mengele, esse homem, mais recentemente, por conta dele ter trocado a identidade. Então você olha um homem como esse, que morre à beira-mar, você pode pensar, o crime compensa? Ele termina velho, numa casa na beira da praia, que talvez é o sonho da maioria aqui. Não compensa. Não pense que a impunidade vai permanecer. Não vai. Ainda que essas coisas terminem ocultas aos olhos dos homens,
não terminarão ocultas aos olhos do Senhor. Nenhuma maldade, por mais bem escondida, ficará impune. Todavia, a recíproca também é verdadeira. Tudo aquilo que nós fazemos de bom, que ninguém vê, que talvez a esposa não vê, o marido não vê, aquele seu João que a vida inteira foi um mecânico, foi um eletricista, foi um pedreiro que acordava às 6 horas da manhã e chegava em casa às 6 horas da tarde. Aquela Dona Maria que se dedicou ao papel de mãe, de cuidar de filhos, de criar filhos, de acordar com o rodo na mão e dormir com a vassoura na mão. Essas senhoras, esses homens comuns, como nós. A Escritura diz que eles um dia serão recompensados. Nessa vida, não sei. Ore para que seja. Mas se não for nessa, pode ter certeza, na outra a recompensa virá para todos, pois é isso que a Escritura diz. Não há nada que nós fazemos no oculto, no anonimato, e fazemos para Deus que o Senhor não venha retribuir. A terceira coisa que nós vemos é sobre a família do nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo o versículo 19, por favor. A mãe e os irmãos de Jesus foram ao seu encontro e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e obedecem a ela. Aqui é um episódio claro para mostrar que Jesus tinha parentes sim de carne, não apenas a família da fé, eu vou falar disso, mas parentes de carne. Em Mateus capítulo 5, Mateus 13, olha o que o Evangelho também vai dizer. E chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem sabedoria e estes poderes miraculosos? Pessoal de boca aberta, quem é esse? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então, de onde lhe vem tudo isso? Aqui fica claro. A Escritura, ela fala nominalmente 4 irmãos de Jesus Cristo, chama-os pelo nome, e diz: e não são essas todas as suas irmãs? Queridos, vamos ser benignos. Todas é plural? 2, vai, 2 só. Eu creio que é mais que 2, mas vamos colocar 2 no máximo. Por quê? Por conta do plural. Apenas nessa passagem nós vemos 6 irmãos, no mínimo, de sangue de Jesus Cristo. Só que eu sei que você mostra um texto desse para o católico, ele vai fazer um malabarismo absurdo para dizer assim, uma das desculpas deles é a seguinte: não, é que irmão ali é primo. Não tem diferença, irmão é uma coisa, primo é outra. E o outro argumento que eles dão é o seguinte: eles dizem que a Maria, que é citada várias vezes na Escritura, com todos esses irmãos que são primos de Jesus, é na verdade uma Maria que era tia de Jesus, irmã da própria Maria. Daí você já começa a ver a contradição por silogismo, né? Calma aí, então um pai e uma mãe tem filho e põe o nome de 2 meninas de Maria. Ah, pastor, vamos ser benignos. Maria Clara e Maria Alice. Só que interessante que é o seguinte: a Maria, que é a mãe de Jesus, ela sempre está sem os filhos dela. Ô mulherzinha então, hein? Ela está sempre com um, e a outra irmã, na maioria das vezes, ela não está com os filhos dela. Então já começa a ter uma contradição. Aí vai além. Você pega 2 irmãs, com o mesmo nome, e os filhos dessa ficam sempre com a outra. E eles dizem tudo isso para quê? Porque se falar que Jesus teve irmãos de carne, meu irmão, você acaba com o catolicismo. No catolicismo existem alguns dogmas, e um dos dogmas é a perpétua virgindade de Maria. Ou seja, Maria foi virgem durante toda a vida, inclusive depois do casamento. Sendo que o texto de Mateus é claro: e não conheceu José, conheceu no sentido íntimo, até o menino Jesus nascer. Depois, vida que segue, vida de casado, vida normal. Não há nenhum pecado em relação a isso daí. Só que se nós falarmos que Maria teve mais filhos, você acaba com esse dogma mariano. Você sabe, tem uma diferença de dogma e crença popular, uma crença normal. Um exemplo disso, pregando sobre Apocalipse, eu falei sobre
escatologia, sobre o fim dos tempos, sobre amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Eu falei, olha, eu creio no amilenismo e o outro irmão no pré-milenismo. Isso aí são crenças diferentes, não há problema. Agora, um dogma é algo central na fé. Se você diz que não acredita naquilo, você não pode fazer parte daquela religião. Então, para um católico dizer que Jesus teve irmão, ele não vai ser católico. Porque a Igreja Católica tem este dogma de que Maria ela permaneceu perpetuamente virgem. Por quê? Eles associam a relação íntima com o pecado. O que é um absurdo. É um absurdo. Com coisa que, se Maria tivesse mais filhos, ela não seria tão santa como eles acreditam. É pelo contrário. Você lembra qual era uma das formas de Deus abençoar um povo? Ele dava muitos filhos. Então, quando ele queria mostrar que ele ia abençoar uma família, uma mulher, o que fazia? Era filho de montão. E quando ele estava furioso por conta do pecado deste povo, e ele queria punir, ele fazia o quê? Ele cerrava o ventre no sentido de fechar. Essa era a maldição, não vai ter filho. Então, o fato de Maria ter bastante filhos é mais uma comprovação de que ela foi, sim, uma mulher de Deus e abençoada por ele. Isso não depõe contra ela, porque a relação íntima depois de casado, que é o que Maria fez, é o que se espera, é o que é normal e não há nada de pecado nisso. É um desfrute do casal e uma obrigação. Obrigação, irmãs. Se um dia sua mulher estiver negando, você pega 1 Coríntios 7 e prega lá na cabeceira da cama. O corpo da mulher não é do marido, não é da esposa, mas do marido. Ah, dor de cabeça. Deixa um de pirona na cabeceira já. Ajuda. Por quê? Porque é bênção que a Escritura diz. E no versículo 21, aparentemente parece que Jesus está desdenhando de sua mãe, né? Vai dizer assim. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e obedecem a ela. Muitos podem pensar, olha, Jesus parece estar desfazendo de sua mãe. Óbvio que não. O que ele está dizendo? A minha família é não apenas a família natural, mas todos aqueles, aí se inclui nós. Todos aqueles que ouvem a palavra e obedecem, estes daí também são meus irmãos. Então, o que ele está dizendo é, olha, aqueles que têm a fé que minha mãe teve. Que, meu irmão, você coloca no lugar de Maria. Se teve alguém que precisou de fé, foi aquela mulher. Imagina ela falando para as pessoas, estou grávida. Maria, então você teve relação antes com seu noivo. Não, não é dele. Pior, você traiu. Não traí. De quem que é? Do anjo. Ah, Maria, conta outra, né? Ela podia morrer por conta disso. E mesmo assim, você lembra o que ela diz em Lucas 1, 46 em diante? Faça-se conforme a tua vontade. Ainda que as pessoas pensem mal, eu tenha risco iminente de morte. Se é isso que o Senhor mandou, é isso o que eu farei. Então, a partir do versículo 22, nós entramos nessa parte final, que é a parte onde Jesus acalma a tempestade. Acompanhe comigo, versículo 22. Certo dia, Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: vamos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e caiu um vendaval sobre o lago, e o barco se encheu de água a ponto de estarem em perigo. Verso 24. E aproximando-se dele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram e veio a calmaria. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Atemorizados eles se admiraram e diziam uns aos outros: quem é este que dá ordem até aos ventos e a água obedece? Olha o que o texto diz. Os discípulos, eles estão num barco e a tempestade vem sobre eles. Jesus, ele vai e tira um cochilo. No Evangelho de Mateus diz que ele dormia num travesseiro, ainda cita este fato. O pau quebrando lá fora, e Jesus que é dormindo, que é uma maravilha. Veja que o maior milagre talvez não seja nem o de acalmar a tempestade, ainda que esse tenha sido um milagre fabuloso, mas sim dormir em meio à tormenta. Quem consegue ter a consciência limpa e paz, e mesmo em meio a tormentos, conseguir dormir? No mundo onde as estações de tempestades estão constantemente nos pegando, é só aqueles que de fato têm uma fé em Deus conseguem, mesmo diante de circunstâncias totalmente adversas, ter paz.
Olha para o nosso exemplo, gente. Olha essa pandemia aí. O tanto de gente desesperada por conta de morte. Não, eu estou sendo negacionista de forma alguma. Os irmãos sabem, né? Eu perdi minha mãe por conta do Covid. É um vírus real, existe. A mídia está potencializando ele demais, com toda certeza. Mas você percebeu que tem gente ficando depressivo por conta disso. Eu tenho parentes que emagreceram horrores, porque era um frenesi danado que saía, ia ao mercado, voltava a roupa, deixava para o lado de fora, tomava um banho de álcool, ia para o banheiro, colocava aquilo lá no saco, esterilizava. E uma coisa doida. Fala-se, não temos que ter muita fé em Deus. Para mesmo, diante de não apenas um vírus que mata, mas de tantos perigos que nos circundam, ainda assim, temos paz. Meu irmão, só crente de verdade consegue ter isso. Eu falei para os irmãos, né, quando o governador baixou o decreto que era para as igrejas fechar, eu falei, irmão, não vamos manter aberto. Com medo, muito medo, certeza. Várias vezes as pessoas passando ali fora, tirando foto, denúncias de montão. Só que, por fazermos aquilo que acreditamos que é correto, primeiro que é correto diante do nosso Senhor, primeiro que nós temos o exemplo histórico de Martinho Lutero na época da peste negra, que dizimou 1/3 da Europa. Meu irmão, de cada 3, um morria. Se andava tropeçando em cadáver na rua. Aí Martinho Lutero vem e diz, a igreja deve permanecer aberta, porque é justamente na hora que o povo precisa de um alento, de um conforto, que nós temos que estar ali. Então fazemos o quê? Fugimos? Então mantivemos aberto. Com medo, claro. Você percebeu que a igreja aumentou? Depois disso daí? É que, é claro, tinha muita gente, as igrejas tudo fechadas, qual que tem aberto? Só a louca da Resgatar. Então vieram para cá. E não só isso. A arrecadação da igreja aumentou. Gente, fácil não é milagre. Deus tocar no coração, às vezes a gente fica emocionado. Deus falou comigo, aleluia. Meu irmão, mas para Deus tocar no bolso é um processo um pouquinho mais forte, né? É um choque. Mas olha que maravilha. Se nós não conseguimos ver Deus agindo em nossas vidas, nos dando paz, mesmo em épocas de tormenta, é só crente de verdade que consegue ter esse sentimento, né? De saber, olha, não importa a circunstância, Deus cuida. E a primeira coisa que nós vemos aqui é a seguinte: as tempestades vêm, pode ter certeza. Tão certo quanto 2, 2 é 4 é que tempestades sobrevirão sobre nossas vidas, sempre. Algumas mais fortes, outras mais fracas, mas dificuldades virão a todos. Então é de suma importância que você se prepare, que você tenha certeza que a vida cristã não é uma vida fácil, não é isso que o Evangelho promete para mim e para você, olha, um voo cruzeiro sem tribulação nenhuma, muito pelo contrário. Jesus nos deixa avisado de que no mundo teríamos aflições. E então você vem para a igreja e você acha, olha, a partir do momento que eu entregar a minha vida para o Senhor, todos os meus problemas estarão resolvidos, então nada de mal vai acontecer. Morre o pai, a esposa vai embora com outro, pronto, você perde a fé. Devemos estar preparados justamente para os dias de dificuldade, porque tempestades vêm e caem sobre todos, pessoas boas e pessoas ruins, crentes e ímpios. Veja isso, não é verdade? Às vezes, um ímpio comete um roubo. Vamos colocar, né? Um político aí, hipotético, venda uma refinaria para um outro país hipotético aqui. E o dinheiro nosso vai embora. E então o combustível vai lá em cima. Afeta crente e afeta ímpio. Afeta todos. A tempestade vem sobre todos. Olha, por exemplo, de Daniel. Eu sei que alguns gostam de citar Daniel para mostrar assim, Deus não vai deixar nada de mal acontecer com você. Nada. Deus livrou Daniel justamente na cova para mostrar que, e eu creio nisso, de todo o meu coração, que Deus pode nos livrar da cova, fazendo com que a gente nem vá para lá, e Deus também pode nos livrar na cova, assim como foi que aconteceu com Daniel. Óbvio que eu creio. Mesma coisa nós vemos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus pode nos livrar da fornalha? Sim, claro que pode.
Pode nos livrar na fornalha também? Óbvio que pode. E nós acreditamos, nós temos este exemplo claro. Todavia, o que é o verdadeiro cristianismo? O cristianismo, ele é categórico em crer que Deus continua fazendo milagres, seja da cova ou na cova. Deus continua nos livrando. Seja dando tudo certo, Deus continua nos livrando. Só que assim como Deus estava com Daniel lá na cova dos leões, a ponto de livrá-lo lá naquele lugar, inúmeros cristãos comuns como nós funcionaram de espetáculo para os romanos nos dias de domingo à tarde, num espetáculo de carnificina sendo devorado por leões. Alguns historiadores dizem que haviam épocas onde eles soltavam os leões nem corriam mais para cima dos crentes para comê-los. Sabe por quê? Eles já tinham comido tanto, mas tanta gente, que nem fome os bichos estavam mais. Você imagina? Domingo à tarde, tem um programa legal, assistir futebol. Não, assistir os crentes é comido. Gente, é uma delícia. Era esse o passatempo de muitos romanos. E é claro, né, muitos se converteram também, havendo a fé daquelas pessoas ali. Eu creio que Deus, ele é conosco para nos livrar da cova e na cova. Mas Deus também era com esses irmãos e irmãs que não foram livres, que morreram devorados por feras. Eu creio que Deus, ele é conosco na fornalha, assim como foi com Sadraque, Mesaque e com Abidnego. Mas eu também creio que, ainda que sejamos incendiados, como muitos de nossos irmãos na época do Império Romano foram, para funcionarem de iluminação para as ruas de Roma, colocados ali em postes, jogado piche em cima dele e incendiados. Quantos não morreram assim? Muitos. Muitos que professam essa nossa fé não foram livres, nem da fornalha, nem na fornalha. Morreram virando cinza. Deus também estava com eles. Essa é a diferença do cristianismo verdadeiro. Ele diz assim, Salmo 23, ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, tem a possibilidade. Tem a possibilidade, mesmo nós aqui cristãos, passarmos por momentos difíceis. E o que Deus garante para mim e para você não é o livramento de todas elas. Não é. O que Deus garante para mim e para você é que Ele livrando ou não livrando, a presença dEle vai estar conosco em todo o tempo. Seja no dia da alegria, quando formos livres, ou no dia da angústia, da morte e da decapitação, como foi com Paulo. Deus vai continuar com a gente. É por isso que o meu consolo para vocês, meus irmãos, não é o consolo da teologia da prosperidade, que diz que se você for fiel a Deus, tudo vai dar certo, que você não vai ficar desempregado, doente, sozinho. Não, você pode ficar desempregado, doente, sozinho, pode. Você pode até andar pelo vale da sombra da morte, como muitos aqui já testemunharam. Mas em Deus, você nunca vai andar pelo vale da solidão. Nunca. Nunca você vai deixar de ter a companhia do Senhor ao seu lado. Não importa a circunstância. O Salmo 139 é explícito em dizer isso. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Ou seja, não há 1 centímetro quadrado neste mundo, seja nos dias de alegria ou de tristeza, que o Senhor não vai estar conosco, com seus filhos e filhas e com o seu povo. Este é o consolo para mim e para você. A promessa evangélica não é a ausência de problema, mas é a garantia do Senhor em todo e qualquer momento. E pode ter certeza, isto faz toda a diferença. Toda a diferença. Olhe, pessoas que perdem parentes quando elas não são crentes no Senhor, e pessoas que passam pela mesma dor, crendo em Deus. Meu irmão, é outra coisa. Eu já fui em velório de parentes da nossa igreja, de pessoas que não eram cristãs. É desesperador. Desesperador. E o que nós fazemos para consolar? Não tem muito o que fazer, né? Não dá. Agora, em velórios de crentes de verdade, a dor é a mesma. Não muda em nada. A diferença é a esperança. A esperança de que, por mais que seja um adeus talvez precoce,
uma partida imatura, um rombo no coração que, se você perde um filho, você pode ter 10, não supre o lugar daquele. Que nós teremos que aprender a viver com aquela dificuldade. Ainda assim, a esperança de que haverá um reencontro faz toda a diferença. Toda a diferença. Isso é o que nos fortalece no dia da angústia. A fé genuína é aquela que crê que Deus pode ressuscitar morto. Eu creio de todo o coração. Creio. Mas, em fim do luto, e o morto não ressuscitando, eu continuo crendo em Deus do mesmo jeito. Que Ele vai nos dar força o suficiente para suportar a dor. Se nós tivermos um fim como Davi teve, que Deus nos dê a graça. Ditosa velhice, rico. Você lembra como Davi morreu também, né? Davi com frio, lembra, meus irmãos? Cobra o rei. Não, quero uma moça nova, virgem, para me abraçar. Não que eu estou dizendo que a gente queira isso, né? Os casados principalmente. A gente não quer não, irmãs, pelo amor, não entenda mal. Davi morre desse jeito. Deus estava com ele. Aí você vê Paulo, como um herege, sozinho, sem bem nenhum. O que Paulo tinha de bem material? Nada. Tinha uma capa, pergaminho, a Bíblia e alguns livros. Pronto. Acabou. Tudo era, o que Paulo tinha de bem era aquilo dali. A diferença de Paulo para Davi? Nenhuma. Deus estava com os dois. A segunda coisa que nós vemos, já estou encerrando aqui, Jesus ele se importa conosco. Aqui eles dizem assim no verso 38. Tu não te importas? Em Marcos eles vão fazer essa pergunta. Mestre, estamos aqui acabando. O Senhor não se importa. Não é essa pergunta que às vezes nós fazemos quando nós temos dificuldade? Cadê Deus? O Senhor não se importa comigo? Eu estou aqui passando um perrengue danado e Deus cochilando. É um absurdo. Daí às vezes a gente pensa, diante da dificuldade, fala, Deus só pode estar dormindo, não está me olhando. E ficamos bravos com Deus. Ou imagina o seguinte, imagina que eu esteja passando numa rua e eu veja um menino caído no buraco. Eu não ajudo aquele menino. Você pode pensar duas coisas de mim. Ou ele não tem força o suficiente para tirar aquele menino do buraco, ou ele não se importa com as pessoas. Não tem outra alternativa. Ou eu não tenho poder, ou eu não tenho compaixão e amor pelo próximo. Mas você sabia que é exatamente essas coisas que as pessoas pensam de Deus? Elas passam por algumas dificuldades e a primeira coisa que elas chegam à conclusão é essa aqui. Ou Deus não tem o poder para me livrar, ou Deus não se importa comigo. Meu irmão, repare que as tempestades que na maioria das vezes nos sobrevêm é nossa culpa. A gente colhe aquilo que a gente planta. Daí você faz burrada a vida inteira. Daí você se converte. Igual eu tenho um conhecido que ele tem 4 filhos. Um com cada mulher, paga 4 pensões. Claro, né? Mas eu converti. E eu estou vivendo quebrado. Falei, meu irmão, vai fazer o quê? Faz parte. Você tem que pagar isso aí agora. Repare que as tempestades que nós passamos, via de regra, é por burrice nossa. Nós causamos. Como já disseram, né? Se pudéssemos chutar o traseiro do maior responsável pelos nossos problemas, passaríamos uma semana sem sentar. Porque somos nós que trazemos dificuldades a nós. Então, as nossas escolhas acabam desgraçando as nossas vidas, mas ainda assim, se reparou o tanto de misericórdia que nós vemos de Deus sobre nós? Meu irmão, olha aqui pra gente. A nossa igreja não tem ninguém rico, ninguém milionário, mas o tanto que eu vejo Deus cuidando do seu povo. Pandemia, mas ninguém que eu lembro ficou desempregado. Os irmãos prosperaram na pandemia ainda, gente, que benção, hein? Não faltou, porque Deus tem cuidado. Da mesma forma, eu e você devemos sempre olhar para este lado de que, gente, eu não merecia nada dessas coisas e ainda assim Deus tem tido misericórdia e graça da minha vida. Um dos motivos que eu não fico bravo com Deus, sabe o que é? Meu irmão, eu sei. Eu sei o que eu merecia. Óbvio que sei. Então, quando algo não anda do jeito que eu queria, ai, gente, adianta eu ficar bravo? Esses dias mesmo, meu carro parado em algum lugar, nem sei onde foi, bateram no meu carro parado. Amassaram um pedaço do lado, para-choque lá, meu filho mostrou, meu pai, bateu o carro. Eu falei, eu não, motorista exemplar, seu pai. Pai, mas o que é esse maçadão? Eu falei, ai, acredito. Daí você dá de ficar bravo, né? Eu falei, gente do céu,
Eu tenho carro. Vou reclamar do quê? Eu falei, não, depois eu vou no irmão na funilaria lá, vai fazer um precinho barato. Temos que ser gratos a Deus por tudo. Já encerrando, a terceira coisa que nós vemos aqui é que Deus é todo poderoso. Repare, o Senhor, Ele acorda. Eu fico imaginando o jeito que aqueles discípulos chamaram o Senhor, já começa por aí, né? Às vezes você está passando por algum problema, daí você está lá orando, está desempregado. Senhor, dá um emprego para o teu servo. Oh Deus, por favor. É assim que você ora, sabendo que você tem uma família para criar, precisando de um emprego? Você imagina o barco quase afundando, o Senhor dormindo. Aqui, 2 vezes, né? Mestre, mestre, é só uma ênfase de que, rapaz, os caras estavam pilhados. Senhor, ajuda nós, por favor. Nós devemos, sim, clamar a Deus de todo o nosso coração, né? Clamar vai muito além do que uma simples oração, é algo que sai lá de dentro. E então, Jesus, às vezes eu fico lá, fica loucubrando, né? Ele chama Jesus e diz, o que foi? Aquela espreguiçada. O que está acontecendo aí, Pedro? Senhor, afundando, criatura. Ajuda a gente aqui. Aí ele sai meio com remelo no olho, né? Vento, para aí. Parou. Você consegue imaginar um negócio desse? Arrancando remelo assim. Vento, para. Tanto é que os discípulos, eles ficam chocados com o poder do Senhor. Será que eles haviam esquecido que este Deus foi aquele que fez todas as coisas? Ora, se Ele fez esse universo sem matéria-prima, do nada, apenas com sua palavra, qual a dificuldade em fazer a tempestade cessar? Ele já tinha anteriormente controlado elementos como o mar abrindo, gente. Será que eles não se lembravam da história? Calma aí, Deus abriu o mar. Ele não pode acalmar o mar. Deus livrou o povo da fornalha. Ele não pode segurar o vento. É claro que pode. A Escritura diz que eles ficam aterrorizados diante do poder do Senhor, a ponto de dizer, quem é este? Quem é este? E para encerrar, nós vemos a importância de crermos em Deus. E quando eu digo crer, irmão, não é simplesmente dizer, olha, eu creio. É você olhar para a Escritura e saber que essas coisas aqui são histórias que aconteceram com pessoas comuns como nós. Comuns. Donas de casa, serventes, eletricistas, marceneiros. É que por vezes nós lemos a Escritura, às vezes até para contar para os filhos, e lembramos apenas como uma historinha bonita. E nos esquecemos que aquilo se aplica à nossa vida, que o Deus continua sendo o mesmo. E é tão interessante que Jesus, Ele acorda, as pessoas o acordam e não repreendem por ele estar dormindo. Não. Pelo contrário, Jesus que repreende aquele povo dizendo, calma aí, vocês não têm fé? Vocês não têm fé? Ele simplesmente ordena e tudo ali se acalma. O Salmo 42, né, o salmista diz, olha, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ele está em angústia, e ele mesmo dá a resposta, olha, espera em Deus, pois ainda louvarei. Ou seja, eu estou angustiado. Não, mas eu tenho que esperar em Deus. Eu tenho que esperar em Deus. E eu sei que essa questão de esperar, ninguém gosta de esperar. Ninguém. Tem uma coisa mais demônica que fila. Fila é esperar, né? Ninguém gosta. Só que nós vemos constantemente essa frase. Espera em Deus. Só que às vezes nós, por conta do medo, o medo nos paralisa. O medo não nos deixa avançar. O medo nos faz até pecar. O medo sim nos faz pecar. Quantas moças eu já vi que aquele medo de ficar para titia, e ela faz o quê? Se entrega para qualquer um. Porque não posso morrer titia, né? Tem que arrumar alguém. O medo leva a gente até cometer pecado, e o que a Escritura vai dizer para nós é que devemos ter fé. O salmista diz isso, olha, em Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Meu irmão, o que pode acontecer de ruim com você? Fala para mim. Pastor, eu posso ficar doente. Deus foi glorificado através de um cego de nascença, através de coxos, através de leprosos. Ele não pode ser glorificado através de uma doença nossa? Óbvio que pode. Pastor, eu posso ficar desempregado. Olha, e Deus não pode ser glorificado através do seu desemprego? Claro que pode.
Deuteronômio 8:2, recordar-te-ás de todo o tempo pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te provar, para saber o que estava no seu coração, te deixou passar fome. E ali, na ausência, na falta de alimento, Deus foi glorificado. Pastor, mas e se eu morrer? Oh, Deus não pode ser glorificado na nossa morte? Por diversas vezes ele foi. A morte para nós que somos filhos e filhas de Deus, meu irmão, não é um fim. É apenas um retorno para o nosso Senhor. Por isso, não deixe que o medo tome conta de você, mas sempre permaneça em fé e crendo em Deus. E aqui nessa passagem ela termina dizendo assim, né, que eles estavam temerosos, apavorados por conta da tempestade. E então Jesus levanta, repreende a tempestade, e então aqueles homens têm medo de Jesus. Quem é este? Não, mas calma aí, olha o que eles estão dizendo. Não temamos a circunstância, por mais difícil que ela seja, temamos a Deus. É Ele que nós devemos temer. Portanto, se eu e você nos prostrarmos diante de Deus, meu irmão, nós não vamos precisar nos prostrarmos diante de homem nenhum, diante de governo nenhum, diante de patrão corrupto, safado nenhum. Para isso basta que eu e você venhamos a nos prostrar diante de Deus, crer nele e ter a esperança nele. Amém, meus irmãos?